Lucas capítulo 1. Versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Versículo 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Versículo 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Versículo 5. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Versículo 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade? Versículo 19. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Versículo 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. Versículo 22. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Versículo 24. E, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo. Versículo 25. Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Versículo 26. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Versículo 28. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, ou bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. E, vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Versículo 30. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Versículo 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Versículo 35. E,
respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Versículo 39. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Versículo 40. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 42. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Versículo 43. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Versículo 46. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Versículo 51. Com o seu braço agiu valorosamente, e dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Versículo 52. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Versículo 53. Encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Versículo 54. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Versículo 55. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Versículo 58. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Versículo 59. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Versículo 60. E, respondendo sua mãe, disse-me: Não, porém será chamado João. Versículo 61. E disseram-lhe: E ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. Versículo 63. E, pedindo-lhe uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. Versículo 64. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. Versículo 65. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Versículo 66. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo. Versículo 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Versículo 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo. Versículo 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Versículo 72. Para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. Versículo 73. E do juramento que jurou a Abraão nosso pai. Versículo 74. De conceder-nos que,
libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor. Versículo 75. Em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Versículo 77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Versículo 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Versículo 79. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80. E o menino crescia, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel.